Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é o vendedor e suas competências. Tópicos a serem abordados nessa aula: o vendedor e suas competências, técnica de elevador, as pessoas e suas diferenças. Ao término desta aula, você deve ser capaz de reconhecer os tipos de vendedores, analisar os prós e contras de cada tipo de perfil de vendedor, compreender o processo de formação de competências para tornar-se um bom vendedor. Bom, tem um vídeo aqui do Porta dos Fundos que eu queria que vocês assistissem, porque é bastante divertido, como sempre, mas ele traz uma mensagem subliminar sobre o vendedor e suas competências, que é o que a gente vai discutir nessa aula. Vamos ver esse vídeo. Oi, tudo bem? Opa. Vou levar esse cinto, por favor. Ah, vai ser só o cintinho? Não vai levar mais nada? Só o cinto. Tem certeza? Porque esse vestido tá saindo bastante com o cintinho. Não, obrigada, não quero. O vestido, se você levar, o cintinho sai pela metade do preço. Ah, é? Então tá, tudo bem, vou levar. Então vai ser o vestido, o cinto. Vai querer um sapatinho pra ir junto com o vestido e o cinto? Não, obrigada, não tô precisando. Tem certeza? Esse sapatinho é a sua cara. É minha cara, né? Não, eu não quero não, obrigada. Olha, se você levar o sapatinho, o vestidinho e o cinto, a gente consegue fazer por 13 vezes sem juros pra você. Nossa, tá ótimo, então tudo bem, pode colocar tudo. Você passa o cartão rápido, que meu marido tá no carro me esperando, sabe como é, né? Mas você não tem um carro? Não, no momento não. Bom, esse New Fiesta novinho, completo, tem um design super moderno. E eu acho que esse tom de azul combina super com aquele vestido que você acabou de comprar. Tá, vou levar. Ótima compra. É um carro moderno, tecnológico, conectado, tá certo? Enfim, é um carro ótimo pra quem vai da casa pro trabalho, trabalho pra casa. Enfim, mulher moderna, mulher contemporânea. Só que eu trabalho em casa. E sua casa tem espaço suficiente? Não dá pra comprar o vestido e o carro e não ter um espaço como esse, com essa vista incrível pro verde, né? E ainda tem espaço, assim, pros filhos e tal. Não, mas eu não tenho filhos. Não tem filho? Fran, vem cá! Você vai adorar a Fran, te caiu super bem. Bom, engraçado o vídeo, né? Mas eu queria colocar 3 pontos importantes em relação à mensagem do vídeo. Primeiro, valores que existem e que devem existir sobre todas as pessoas que trabalham com vendas. Eu considero 3 dos mais relevantes. Primeiro, ética. Segundo, claro, sobrevivência. E terceiro, sustentabilidade. Por que isso? Porque ética é a relação que permeia, né, os indivíduos. Sobrevivência, a gente já viu na aula sobre o universo das vendas que vendas é um processo natural, evolutivo do homem. Antes se trocava mercadorias, hoje se vende para satisfazer necessidades. Então é claro que o vendedor também precisa sobreviver, precisa ganhar o seu salário, sua comissão, enfim, ele vive, né, das vendas que ele faz, precisa pensar na sobrevivência, mas ele nunca pode deixar que a sobrevivência se descole da ética, né? Então você pode fazer a sua análise em relação ao vídeo que você viu. É claro que é um vídeo de uma esquete, de uma brincadeira, mas pensar se na vida prática, no dia a dia, não existem situações antiéticas de vendas, né? E por último, o que eu penso é sustentabilidade, porque de alguma forma a gente tem que linkar esses 3 valores. Não podemos deixar de ser éticos, precisamos pensar sim na sobrevivência enquanto vendedores, mas também na sustentabilidade. E o que é sustentabilidade? É usar sempre para usar sempre, né? Toda vez que eu uso demais, acaba. Então, se uma relação que eu tenho com um cliente meu não é boa, não é sustentável, ela se encerra. Ou seja, ela foi usada tanto que ela se esgotou. Se pensar em sustentabilidade, é mais fácil quando você dá o exemplo do meio ambiente. Por que a gente tem que adotar medidas sustentáveis no meio ambiente? Porque a gente tem que usar sempre, e usar sempre tem que usar moderadamente para durar para sempre. Se a gente usar tudo de uma vez só e acabar, acabou, né? Não tem mais solução. Se eu acabar com toda a água limpa do mundo, com toda a floresta, acabou. Né? Então a humanidade está condenada. Mas o que é sustentabilidade? É usar sempre para continuar usando sempre, por isso eu preciso de moderação. Então, linkar sempre esses 3 valores, ética, a sobrevivência e sustentabilidade é o que faz um bom vendedor todos os dias nas suas relações com seus clientes. E aí, isso é, claro, uma das competências, se não a maior competência de um bom vendedor. É pensar de forma ética, agir de forma, né, claro, a defender os valores éticos, pensar na sua sobrevivência, mas também garantir a sustentabilidade das suas relações. A gente diz sempre que tem 2 tipos de vendedor. Tem um vendedor mais hunter, né, do inglês que é o caçador,
e o farmer, né, que do inglês farmer, que é o fazendeiro, né, o agricultor. Por quê? São dois perfis completamente diferentes. Olha como é que a gente define o que é um vendedor mais hunter, né, mais caçador. O que o vendedor caçador tem como atributo? Geralmente, ele só volta com a comida, né? Então ele sai para caçar e só volta com a comida. Essa é a função do caçador. O que é no ponto de vista de vendas? É que ele vai prospectar muita venda, vai fazer muita visita, né? Diferente do perfil do agricultor, por quê? Porque o agricultor ele vai cultivar o alimento, ele vai esperar as estações. Então perceba a diferença que existe entre um e o outro, né? O vendedor mais fazendeiro, mais agricultor, ele espera, ele dá o tempo, ele cultiva com mais pensamento a longo prazo. Já o hunter, né, o caçador, ele quer o resultado mais rápido. Então, ele faz a empresa crescer, ele renova energias, ele vê novas possibilidades, porque ele está na rua o tempo todo, está falando com os clientes. Ele se antecipa, né, então ele não espera, diferente do agricultor que espera o tempo para colher, o tempo para plantar, ele não espera, ele vai cavando oportunidades. Geralmente tem mais controle da situação, não espera, cria situações, né? Ele vê tendências, traz inovação, necessidades, porque ele está o tempo todo falando com o cliente, buscando novos mercados, proporciona, né, estratégias, porque ele traz para dentro da organização tudo aquilo que ele aprendeu na rua, e ele tem um foco mais no curto prazo. Do lado do agricultor, ele tem essa, né, de cultivar o alimento, né, esperar estar pronto para colher, ou seja, ele considera o tempo e recurso que ele tem, né, então o tamanho da área que ele tem, o que ele pode plantar, o que ele não pode, o tipo de solo que favorece ou não favorece, né, o tipo de estação, como é que vai ser o clima, ou seja, ele está mais pensando em estratégias de longo prazo. Ele também tem a sua contribuição para fazer a empresa crescer, ele também vê novas possibilidades, né? Ele tem também controle da situação, também proporciona estratégias e também traz estabilidade e pensa mais no longo prazo. Então são perfis diferentes. Tem um perfil do vendedor que é mais cultivar as relações que já existem e tem um perfil do vendedor que é aquele que busca novas oportunidades. E por que isso é importante a gente falar, né, de tipos de vendedor? Porque cada organização vai ter a sua estratégia, vai ter o seu jeito de fazer as vendas acontecerem. Então, se pensar, se você é um vendedor mais agressivo, talvez seja melhor você trabalhar numa empresa, numa organização que tem esse estilo lá no seu DNA. Você tem uma visão mais de longo prazo, de cultivar, talvez você precisa pensar num outro tipo de organização e eventualmente num outro tipo de produto, né? É um produto que não se vende, talvez no varejo, um produto que é uma coisa mais de longo prazo, que precisa ter uma relação muito boa com o cliente. Um exemplo que eu dou é mercado de luxo, né? Por exemplo, quem é que compra um iate? Para você vender um iate, você desenvolve um longo relacionamento com o potencial cliente, muita conversa até você conseguir de fato vender um iate. Agora, se você vai numa loja de calçados, então o volume de vendas é muito maior. Toda hora tem alguém comprando um tênis, um sapato, uma sandália, enfim. Então, são mercados diferentes, são competências diferentes, então é importante pensar também em relação ao que você pensa sobre o seu estilo de vender e avaliar a organização que você está, se cabe esse tipo de perfil. Um outro ponto que é importante pensar também quando a gente fala sempre de pessoas, né? Por que é um vendedor? O vendedor também é um indivíduo, é um ser humano, uma pessoa. E as pessoas têm, segundo a teoria do Carl Jung, elas têm o seu tipo psicológico. E o tipo psicológico vai definir muito sobre o jeito de ser daquele indivíduo. E como é que é isso na prática, né? O Jung dizia que as pessoas têm a extroversão e a introversão. Tem gente que é mais introvertido, ou seja, busca mais a reflexão, né? Gosta mais de ficar consigo mesmo, e o extrovertido é aquele que gosta mais de grupos, né? Geralmente é mais falante, foca a sua energia mais no mundo externo, o introvertido mais no mundo interno. Tem pessoas que captam a informação de forma mais estruturada, coisas mais concretas. Outras pessoas gostam das coisas mais abstratas, isso é sensação e intuição. Então, como é que você percebe as coisas? É mais o que aconteceu, o dado concreto, ou você prefere lidar com situações mais abstratas, mais de ideias, possibilidades? Então, intuição e sensação. Por outro lado, as pessoas tomam decisão, algumas com base no pensamento, ou seja, usa-se muito mais lógica na hora de tomar uma decisão, muito mais racionalidade, e outras pessoas preferem decidir muito mais com o sentimento, né, com os valores que estão envolvidos. É um lado mais de coração para a tomada de decisão. E, por último,
Isso não é da teoria do Jung, foi acrescentado depois pela Myers-Briggs, que, né, define esse MBTI, ou Myers-Briggs Type Indicator, que elas dizem o seguinte: você tem um estilo de vida, né? O que é o seu estilo de vida? O jeito que você leva a vida. Você leva a vida de forma mais julgamento, ou seja, mais metódico, mais planejado, mais antecipado, gosta de fazer planos, ou você tem um estilo mais de percepção, que é um estilo mais flexível, mais aberto, não gosta muito de fazer planos, né? Se você vai no supermercado e faz lista, provavelmente se você tem muito mais um perfil de julgamento. Se você vai no supermercado e não está muito preocupado com lista, você compra mais aquilo que te faz sentido ali na hora, então você está mais para o lado de percepção. E essa combinação dessas 8 letrinhas aí formam os tipos psicológicos. Então, se você tem 4 desse lado e 4 daquele lado, você forma a combinação de 16 tipos psicológicos. E essa combinação vai dar esse quadro aqui, ó, que é, por exemplo, uma pessoa que é ISTJ, que é introversão, sensação, pensamento e julgamento, ela tende a ser mais sistemático, mais realista, mais organizado, né? O oposto dela, que seria um ENFP. O que é um ENFP? É o oposto, ele é extrovertido, ele é intuição, ele é sentimento, ele é percepção. Então ele é mais curioso, incansável e independente. Veja a diferença entre um e outro, né? São pessoas que pensam de um jeito completamente oposto. E o vendedor, ele tem, né, o seu tipo psicológico. Então ele pode pensar e tentar olhar as suas características e ver, né, o que para ele é mais fácil. Isso vai ajudá-lo onde? Quando ele estiver lidando com o cliente. Porque à medida que ele se percebe de um tipo psicológico, ele já começa a perceber como é que são os outros tipos psicológicos. Ele pode usar isso, claro, para criar uma maior empatia. A gente vai falar sobre comunicação, tem uma aula aqui específica sobre comunicação em vendas, então ele usa mais a empatia para conquistar o cliente. Então perceba que, uma vez que eu me conheço melhor, fica mais fácil eu compreender os outros também. Então isso é uma competência do vendedor, desenvolver o seu autoconhecimento e saber analisar as pessoas e seus perfis, porque isso vai ajudar na negociação, na prospecção da venda. Eu coloquei aqui do lado algumas características para ficar mais fácil para você, ao estudar, você conseguir perceber se você é mais extroversão ou introversão. Então, por exemplo, extroversão, a pessoa é mais iniciador e na introversão é mais receptor, ou seja, eu gosto mais de puxar assunto e no outro lado eu prefiro que as pessoas puxem assunto comigo. Eu sou mais expressivo quando extrovertido, eu sou mais contido quando introversão. Eu sou mais entusiasmado como extroversão, eu sou mais quieto quando introversão. E aí, né, em concreto, abstrato, prático, conceitual, tradicional, original. O que é o tradicional e o original? O tradicional, olha só, ele está ligado com a sensação, coisas concretas. Então ele prefere ser mais tradicional, mais aquilo que tem pé no chão, que está todo mundo fazendo, usando. Né? O original não, ele já quer, né, pensar mais nas possibilidades, mais do lado da intuição, então ele já quer trazer uma coisa mais original, mais dele. Pensamento e sentimento, olha aí, impessoal, desafiador e agradável, cético ou tolerante, pragmático e diplomático. Percebe, né? O pensamento é uma decisão muito mais lógica e o sentimento, né, muito mais do lado emotivo. Então por isso que de um lado é mais cético, ou seja, ele quer a lógica dos fatos que aconteceu, e do outro lado ele é mais tolerante, talvez nem seja tão importante o que aconteceu, mas é mais qual é a relação e o impacto nas pessoas. Por isso o lado de pensamento é mais prático e o lado de sentimento é mais diplomático. E julgamento e percepção, olha aí, antecipado, planejado, metódico, movido pela pressão, flexível e situacional. Então isso compõe as diferenças dos tipos psicológicos. Competência do vendedor, eu sempre digo que são duas, né? As competências pessoais e as profissionais. As pessoais, a gente pode usar a teoria dos tipos para pensar quais as nossas competências, aquelas que são naturais e aquelas que a gente precisa desenvolver, treinar para poder lidar melhor com o público, com as outras pessoas. Agora, as profissionais, aí eu estou falando de competência, né? Que por definição, conhecimento, habilidade e atitude correlacionado. E o que é conhecimento, habilidade e atitude correlacionado? Correlacionado com vendas. Então, do ponto de vista de conhecimento, eu preciso conhecer o produto, conhecer o serviço que eu estou vendendo e conhecer principalmente o cliente que eu estou lidando, né? E quando eu falo de cliente, é conhecer além do perfil, né, do tipo psicológico do cliente, o perfil da pessoa, mas também o comportamento do consumidor, que a gente vai ver numa aula específica sobre
o cliente, né? E do processo, dos algoritmos, enfim, hoje com rede social, você consegue mapear muito do comportamento do consumidor, né? O algoritmo vai te dizendo, se você clicou 20 vezes na página de esportes do seu jornal preferido e depois você clicou 30 vezes na parte de culinária, então isso já te diz que o algoritmo indica que você é uma pessoa que gosta desses dois assuntos. Então, isso tudo é conhecimento que a gente vai adquirindo, e relacionado sempre à venda, né? E habilidade, o que é a habilidade que forma o H da competência? É sempre a habilidade de quê? Mostrar o benefício do produto, né? Como é que eu, usando esse conhecimento que eu tenho, como é que eu transformo isso em habilidade para mostrar o benefício do produto ou serviço, né? Ou mostrar e fazer o cliente entender. É também a habilidade para negociar, né? Para gerenciar o processo de vendas. Em que momento eu estou do processo de vendas? Eu mostrei para a pessoa ontem, a pessoa disse que ia pensar, ia falar com o marido, ia falar com a esposa, ia falar com o filho, ia me dar um retorno. Que momento que está o meu processo de vendas? É a habilidade de saber gerenciar esse processo também, né? E aí tem a ver com comunicação, criatividade, flexibilidade, disciplina, capacidade de investigação, fazer perguntas, que a gente vai ver na aula de comunicação. E por último é a atitude, né? O que é a atitude do vendedor? É de fato agir, né? Usar o meu conhecimento, a minha habilidade, para ter a atitude de fazer vendas, né? Para buscar clientes, para falar com o cliente, enfim, tomar a atitude de fato de vender. Bom, o Paul Meyer dizia que entusiasmo é o primeiro método de persuasão sem pressão. Por quê? Olha aí, né? O entusiasmo. O entusiasmo tem a ver com a sua atitude para com o cliente, para com o potencial cliente. Então, é mais fácil, né? Se você mostra entusiasmo, é mais fácil você conversar com o cliente. Isso tem a ver com competência do vendedor. E por que eu falo de entusiasmo? Porque a gente tem uma técnica aqui, que a gente chama da técnica de elevador, né? Que é o elevator speech, que é uma coisa que o vendedor tem que ter isso muito forte nele. Porque o vendedor está o tempo todo, claro, pensando em como é que ele vai fazer a próxima venda, né? Qual é o próximo potencial cliente que ele tem. E é muito importante para um vendedor que ele conheça essa técnica, que é uma técnica aí de você conseguir mostrar quem você é, falar o que você faz em apenas 60 segundos. A ideia do papo de elevador é o seguinte: você entrou no elevador no térreo com uma pessoa que é muito importante para você, que você precisa conhecer para mostrar um produto, para falar de um projeto ou para contar uma ideia que você tem e essa pessoa pode te ajudar nessa ideia. Só que essa pessoa tomou o elevador com você no térreo e ela vai descer no 5º andar. Você tem esse intervalo de tempo para conversar com ela. Imagina que é o presidente da sua empresa, você não tem contato todo dia e você teve essa chance. O que você falaria para ele? Então essa é a ideia do papo de elevador. Mas como é que a gente faz isso no mundo das vendas? A gente tenta responder o seu nome, a empresa para a qual você trabalha, a sua área de atuação, o que você procura, ou seja, o que você está procurando em termos de potencial cliente, de mercado, enfim, o que você vende, o produto ou serviço, e o seu slogan, né, uma marca pessoal, uma citação que faça com que você seja lembrado depois. E aí eu preparei aqui uma ideia, né, de como é que seria isso para você tentar bolar a sua própria ideia para fazer isso nas próximas vezes que você tiver oportunidade. Bom, eu coloquei aqui o meu cartão, né? Então, qual seria uma ideia? Olha aqui, vamos marcar o tempo, vamos ver 60 segundos. Imagina que você entrou no elevador, conhece a pessoa. Olha, meu nome é Emerson, eu sou da empresa Neto Viável, eu trabalho com consultoria de carreira. Estou procurando pessoas que estejam querendo repensar suas próprias carreiras. Eu vendo exatamente a consultoria para fazer um processo de transição de carreira mais suave. Por quê? Porque eu acredito que tudo aquilo que você gostaria de fazer é o seu inédito. Como é que você consegue viabilizá-lo? Por isso, o inédito viável. Pronto. Essa é uma técnica que você disse o que você faz, você mostrou, né, o que você está procurando. No meu caso, pessoas que queiram fazer, né, transição de carreira, enfim, o que eu estou vendendo, que é exatamente a sua consultoria, e deixei a citação, que é a minha marca, o Inédito Viável, que é o nome da minha empresa. Essa capacidade de você fazer isso cada vez mais é a que vai te dar, claro, a habilidade de você treinar. O que é importante? Porque se você tem pouco tempo, precisa ficar na memória da pessoa com quem você conversou, o que você faz e o que você vende. Por quê? Porque se essa pessoa tiver alguém, por exemplo,
Ele pode pensar, nossa, tem uma pessoa na empresa, ou sei lá, tem meu cunhado, que ele está precisando desse tipo de trabalho. Ele já vai te indicar, né, um potencial cliente. Então essa ideia que é o papo de elevador. É você conseguir de alguma forma rápida colocar tudo que você faz em poucas palavras para que a pessoa pegue o essencial e consiga te abrir alguma porta. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre o vendedor e suas competências. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de frequentar nossas redes sociais. Até lá!